É com muita alegria que estamos iniciando mais um Minuto Escola, o maior podcast educacional de Araçatuba e região. E você que é pai, mãe e gosta de conteúdo relevante e quer saber um pouquinho mais sobre a questão comportamental do seu filho, dicas, hoje eu trouxe elas aqui para a mesa no Minuto Escola. A Jéssica Morari, que é psicopedagoga, e também a Thalita Shimada, que é pedagoga especializada em educação infantil. Meninas, eu não vou me alongar, vou deixar vocês se apresentarem e dizer bem-vindas ao Minuto Escola. Ai, obrigada. É um prazer imenso estar aqui hoje na sua companhia, Bruno, né, neste momento. E meu nome é Thalita Shimada, sou pedagoga, especializada na educação infantil e também na análise do comportamento aplicada. Elas começaram a falar a atuação delas, aí eu comecei a anotar, falei, é mais fácil vocês falarem, Sim, gente, é uma bíblia de formação. Exatamente. Então, meu nome é Jéssica, eu sou formada em pedagogia, tenho a psicopedagogia e a análise do comportamento também aplicado. Legal. E você chegou a atuar também como professora? Sim. Trabalhou em escolas? Logo que eu me formei, eu comecei a atuar em sala de aula. Só que parece que faltava algo. Não era aquilo exatamente que eu queria. Certo. E logo após eu já saí, comecei estando na escola ainda, eu já comecei a fazer as especializações, que foi a psicopedagogia EUABA. Sim. E em seguida eu já saí e eu falei assim, não, eu quero seguir o meu caminho em clínica. Eu quero atuar em clínica. E hoje eu posso dizer que eu me encontro aí profissionalmente. Está realizada. Eu estou realizada. Isso é muito legal. E o bacana é que eu acompanho vocês, elas são parceiras do Colégio Severiano, né? E eu chego a falar que a Jéssica faz parte do meu time. Porque eu vejo a aptidão que vocês têm na questão comportamental com as crianças, né? Como é legal esse trabalho em conjunto. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância da clínica dentro da escola, romper as barreiras, né? Sim. Das paredes, das distâncias e se unir, né? Nessa união que com certeza traz resultados. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora eu queria saber, gente, como a psicopedagogia, eu vou dizer até mais, o comportamento, né? O estudo do comportamento de crianças, adolescentes, enfim, estudo de comportamento humano pode contribuir para a inclusão escolar das crianças atípicas nas escolas, porque o diagnóstico está aí, a gente até vinha conversando antes de entrarmos no ar, né? O diagnóstico está aí, hoje é muito fácil, existem muitos recursos, mas como que isso pode contribuir? Hoje, o nosso objetivo, eu e a Thalita estamos à frente da coordenação, então nós somos coordenadoras do apoio escolar. Certo. Então hoje nós vamos até as escolas no objetivo de estar inserindo esse aluno com a turma, com a professora, estar inserindo ele com autonomia, ter uma autonomia em sala de aula, socialmente e pedagogicamente com uma adaptação de um material. Porque a gente sabe o quanto é difícil de ter essa adaptação para um aluno. Sim. Porque tem muitos, né? Dentro de uma sala de aula, vamos colocar 20 alunos. Então a gente vem com esse apoio em comportamento, nesse apoio de adaptação, inserindo ele mesmo socialmente. Legal. Só explicando um pouquinho, o apoio escolar é a clínica que elas atendem, né? Isso mesmo. E faz parceria com as escolas e atuam junto. É muito bacana, mesmo. muito diferenciado, né? É muito importante. Depois no final a gente fala um pouquinho mais da clínica, onde fica, porque é muito importante, né? Claro. Os pais saberem, porque é um trabalho diferenciado. É sempre bom lembrar isso, né? Esse trabalho hoje, né? O setor que foi desenvolvido ali no nosso ambiente clínico, esse apoio e suporte escolar para os profissionais que atuam, estão ali lidando com cada aprendiz que fazem parte da nossa clínica, é algo muito importante e que cada vez que se passa mais o tempo, a gente vê uma crescente de profissionais aí que buscam entender melhor
como trabalhar uma atividade, mesmo que simples, dentro de um ambiente escolar, dentro de uma sala de aula. Pois quando a gente está ali com o aprendiz no ambiente clínico, né, lidando, desenvolvendo várias habilidades que eles necessitam, o que acontece? Na escola, o ambiente é outro. Sim. Então, o aprendiz, quando ele está no contexto clínico, ele está ali num ambiente mais controlado. Sim. Geralmente é ele, a terapeuta. É muito mais fácil. Tem os outros aprendizes que faz o momento ali coletivo, mas é mais controlado, né? Quando ele chega no ambiente escolar, assim como os aprendizes que nós vamos acompanhando aí na nossa caminhada, com escolas particulares, escolas públicas, estaduais, a gente vê que o desafio é muito grande, porque grande. Ali na escola está acontecendo muita coisa e ao mesmo tempo, exatamente, muitos estímulos, muitas coisas ali interferentes para o aprendiz, né, que necessita desse apoio. E quando a gente chega na escola com esse apoio e muitas estratégias baseadas na análise do comportamento que visa o quê? Trabalhar estratégias que ajude esse aprendiz a desenvolver habilidades necessárias. Sabe o que eu acho legal? Por muito tempo, a escola sempre recomendou, né? O professor vai, ele identifica uma certa dificuldade. O papel da escola é tentar atingir o aluno de todas as formas, de todas as maneiras ao aprendizado. Só que quando o professor vai lá, tenta uma técnica, uma metodologia, depois tenta outra, depois vai esgotando as possibilidades, aí ela já traz para a gestão. O aluno tal tá com certa dificuldade de aprendizado. Sim. Vamos investigar? O papel da escola é chamar a família e solicitar um apoio, né? E o que eu acho interessante do trabalho de vocês, né, é que vocês não só atendem o aluno lá, como vocês vão até a escola, como você acabou de dizer, e vivencia o dia a dia da criança, da escola, como a escola está trabalhando. Isso é um de um diferencial, né? Sim. Então, admiro o trabalho de vocês. Aí fica a dica para você, pai e mãe que está nos assistindo, né? Essas meninas realmente têm feito a diferença e a gente percebe no desenvolvimento da criança, né? É muito comum, eu sempre falo isso, alguns pais não aceitarem esse auxílio, né? Infelizmente, século XXI, mesmo mediante todas as informações, a bateria de informação que a gente tem, né? Muitos pais resistem. E a gente falou também no offline, né? A gente estava conversando o quanto a criança tem de prejuízo quando o pai não consegue admitir. É difícil, né, Jéssica? Eu sou pai também. É difícil a gente entender que às vezes nosso filho ele precisa de ajuda, nosso filho é atípico, nosso filho, né? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância, né, dessa conscientização a começar do pai e da mãe. E a não conscientização que ocasiona lá na frente. Sim. Bom, eu vejo que hoje, eu já fui professora também há muito tempo, e é ali quando a criança chega, principalmente na educação infantil, né, que ela está começando ali a base dela, no desenvolvimento, e aí o profissional, assim como todo professor, que a gente também vai acompanhando relatos de muitas escolas, que ali eles vão identificando algumas características muito semelhantes ao transtorno do espectro autista ou não, é sobre outra síndrome ou alguma outra coisa, né, ali durante esse acompanhamento do profissional dentro da escola. E aí nesse caminho o professor tende a sinalizar para a coordenação, né, para a equipe toda, chama-se a família, mas hoje em dia é muito difícil. Às vezes a família até percebe alguns traços. Precisa desse apoio e da sinalização do profissional que está ali com a criança e é mais seguro. Você vê como é um processo, né? É todo um processo. São pais que nos assistem, pais de plantão. Sim. A escola, ela tem um papel muito importante que é diagnosticar e não se omitir. Exatamente. Né? Porque também às vezes a escola, até com medo de perder o aluno ou, né, com medo de encarar a família, pode cometer o erro da omissão. Exatamente. Que é um erro muito grave, né? E hoje em dia
há essa importância. E a gente vê pelos profissionais que eles querem sinalizar, então tem essa atuação da escola para sinalizar para essa família. Muitas famílias é a partir dessa sinalização que ganha força e vai numa investigação mais a fundo, né, levando essa criança para saber o que precisa ser feito, o que realmente tem, procurar um diagnóstico mais correto e assim começar uma intervenção ali precoce, que é o mais importante naquele momento. Porém, tem famílias, e a gente lida, são relatos de profissionais, muitas famílias, eu falo pela minha experiência de professora, que é muito difícil também. Então, existe um processo ali para a família, mesmo a escola sinalizando, algum parente próximo, olha, você percebeu, tá aí, tem um atraso na fala do seu filho, não está estabelecendo um contato visual, é muito difícil. Porém, difícil. A família também... Porque a mãe, ela tende, né, a achar que estão implicando. Se ela cair na onda do vitimismo, estão implicando com o meu filho. E às vezes, literalmente, o comportamento, às vezes, que tem em casa é diferente do que tem na escola. É muito diferente. Porque na escola vai ser algo mais objetivo. Vai ser uma aprendizagem. Então, o professor lida com isso, dessa observação. Em casa, o momento que ele vai ter em casa objetivo e ao mesmo tempo tem os conflitos, né? Sim, que é natural do dia a dia. Sim. Tem um amiguinho que discorda, o outro que faz um negócio que não gosta. Existem os conflitos ali naturais. Conflitos naturais que surgem. Exatamente. Aí é onde começa, né? Porém, Bruno, é importante ressaltar que a família também passa por um processo. Geralmente, quando se tem um diagnóstico ali, a família também passa por um processo ali de aceitação. Às vezes leva-se um tempo maior. Por mais difícil que seja, adiar essa aceitação é adiar o desenvolvimento da criança. Sim. Né? Seja qual for o diagnóstico. Quer queira ou não, torna-se mais difícil, né? Eu falo que fica um pouquinho mais complicado, até mesmo durante uma intervenção. Porque se tem uma família que tem uma dificuldade de aceitar, vai existir muitos momentos ali da intervenção que a criança vai estar passando que dificulta os processos. É na escola, é no ambiente clínico, muitas coisas, estratégias, habilidades precisam ser desenvolvidas dentro de casa. Então, quando há essa barreira, uma dificuldade de aceitação, a gente vê que vai caminhando, porém o processo é mais lento. Por isso que é importante esse trabalho. Já pegando o gancho da que a gente está falando, esse é o maior desafio de vocês, enquanto profissionais? A não aceitação da família ou não? Eu digo que não. Não é o maior Como nós estamos muito à frente da parte escolar, eu vejo que hoje o grande desafio, a Jéssica também, que faz esse acompanhamento, é mais entre a dificuldade do profissional que está ali com o aprendiz e agora o que eu faço. Existem, claro, alguns casos. Fala do professor mesmo. Do professor em si. Mas a gente vê que quando a família tem uma dificuldade nessa aceitação, a gente percebe que até na escola dificulta um pouquinho o trabalho do professor. Porque ao tempo todo, mesmo que a criança já tenha um diagnóstico ali, você vê que o professor vai ter que sinalizar certos pontos para a família e aí você vê uma dificuldade. E aí é o grande X, né, Jéssica? A gente vê até mesmo a equipe em geral pedagógica, às vezes é uma barreira para nós. Sim. Às vezes alguns pais chegam em mim e falam, Bruno, qual que é o segredo do colégio ter tanto êxito na parte de inclusão, né? Eu falo, gente, segredo nenhum, de verdade. Eu acho que a escola ela tem que estar preparada para atender todos os tipos de inclusão e eu acho que nós somos inclusões, inclusive, né? A gente tem que estar preparado. É muito simples, às vezes, você lidar com um aluno que ele é expert na matemática, é bom no português, né? Tem um domínio da linguagem, isso, né? É simples. E lidar com aquele que tem mais dificuldade, seja qual for o nível. O que nós vamos fazer, nós escolas, se necessário, com acompanhamento de profissionais, para desenvolver aquela criança que tem mais dificuldade de aprender e também precisa aprender. Exatamente. Né? Da maneira dela, do jeitinho dela, no tempo dela, na individualidade dela. Passa a ser mais trabalhoso. Mas esse é o desafio de educador. Para mim, de verdade, a escola que não pensa assim, que não tem essa visão, para mim não pode nem ser considerado como educadores, porque o nosso desafio é trabalhar realmente com essas situações difíceis e aí quando vem as conquistas, vem as recompensas e nosso dever está cumprido. Porém, eu sempre ressalto,
Se a gente tem barreira da família, no caso da escola, a família não compreende, a família não ajuda, a família não aceita, infelizmente a escola fica de mãos atadas, né? A família não leva para um apoio quando necessário, né? Aí a escola fica de mãos atadas, né? Sim. Nesse caso. Então, qual que é o segredo? É a família e a escola estar juntos, e hoje a família, a escola e profissionais, né? Especializados nas suas áreas, como é o caso de vocês. Sim. Quando fecha esse trio, família, escola, profissionais especializados, não tem jeito, o desenvolvimento vem. Vem sim. E a gente colhe frutos disso. A gente até costuma falar hoje, assim, pensando em 2024, que é uma cooperação entre todos. Porque eu coopero, a escola coopera, cooperação, a família, conexão, a clínica, exatamente. Sendo ali cada um com a sua função de família, função da escola, e a nossa função. É uma cooperação que só tende a gerar objetivos. E os ganhos, Bruno, ainda nós conversamos essa semana. E os ganhos não está em nós, profissional, não está na família, não está na professora. Os ganhos é do aprendiz, sempre levando em conta o aprendiz. Então, quando a gente vê essas evoluções que você cita, hoje a Jéssica acompanhando, a gente consegue, às vezes para muitos pode ser pouco, mas as pequenas evoluções dessa criança com esse trabalho em conjunto é muito significativo. Sim. Muito significativo. Você falou que o maior desafio, as maiores barreiras está dentro do ambiente escolar, né? Sim. Qual estratégia vocês usam para levar isso, né? Porque nem toda escola está aberta, talvez não esteja preparada. Eu digo que preparada talvez nenhuma esteja. Sim. A gente vive se preparando dia após dia, né? Eu estaria sendo... não estaria falando a verdade se eu falasse assim, a gente não tem problema, nossa escola é 100% preparada, porque não é verdade. Sim. Né? O nosso desafio é viver se preparando dia após dia. E como vocês fazem, quais estratégias para atingir também a escola e o trabalho de vocês fluir? São várias, né, Jéssica, na verdade, viu, Bruno? Você pode contar? Vocês podem compartilhar na verdade, Bruno, é legal você falar sobre isso, que muitas pessoas talvez não saibam, né, Jéssica? Hoje o acompanhamento escolar, principalmente quando a gente fala em aba, para muitos ainda é um grande tabu. Nossa, muitas escolas... acreditam que, nossa, vem uma equipe, vai ficar me avaliando, falar que estou errada, e não é nada sobre isso. Eu adoro isso. Exatamente. Porque às vezes porque a gente às vezes acompanha até em sala de aula. Fica ali observando, porque tem que observar. Sim. E pode gerar um desconforto em questão, parece que tá me espiando. Será que eu tô fazendo certo? Tô fazendo errado? E de forma alguma, não é isso a nossa intenção. Exatamente. E aí, o tempo vai passando. Não mas eu acho legal. Sim, e eu falo assim, é por vivência. Então, eu adoro receber a supervisão de ensino na escola. É muito bom. Eles são muito criteriosos e eu sei que eu vou atingir aquilo que eu mais busco, que é alta performance dentro do ambiente escolar. Eu adoro receber pessoal da assistência do sistema de ensino, da Somos, quando eles vêm, né? E eu sempre olho pra eles e falo, você não vai falar nada? Me fala, me dá dica, fala o que sim, né? Sim. Às vezes a gente tá tão dentro do sistema, né, que é legal essa visão de fora também, né? Exatamente. Mas prossigam. E as estratégias, Bruno, vai muito do aprendiz mesmo. Não tem como falar, nossa, Bruno, todas as escolas a gente usa essa estratégia, até porque cada indivíduo é de uma forma, né? Para cada aprendiz a gente precisa trabalhar. Não é uma receita de bolo. Não é exatamente uma receita. E eu falo assim, então depende muito de cada aprendiz. No entanto, falo assim, a grande sacada é você conseguir entrar em uma escola, mostrar para esse profissional, seja o coordenador pedagógico, o diretor, a professora que está ali, ou o acompanhante que acompanha ali o aprendiz. O maior bloqueio está no professor ou está no gestor? Ou eu creio que hoje, assim, é um pouco no sistema, porque eles têm que seguir, né? Muitas regras, muitas normas, então... Dentro de um contexto geral, eu falo assim que tá mais na parte do sistema.
Mas quando a gente consegue quebrando isso, em uma reunião, você fala um pouquinho, faz ali praticamente uma anamnese sobre de como que está esse aprendiz no contexto escolar, e aí você vai conversando e falando um pouco sobre essa criança, quais são os itens de preferência, fala sobre um pouquinho do reforçador, o que pode fazer, olha, é uma rotina visual, é um apoio visual, sabe, ir melhorando. É a parte da comunicação. Eu gostei dessa palavra que você falou, anamnese. É como avaliação. Se fosse uma anamnese. No contexto clínico, antes da criança entrar numa intervenção, precisa ter uma entrevista com a família. Quem é a criança? Quais são os desafios? O que acontece, né? Sim. E na escola... Pra se chegar no diagnóstico. Exatamente. Porque qual que é a dificuldade dele ali? É a aprendizagem? É um comportamento? Então, é o que a Thalita falou, cada um é de uma forma. Então, e essa entrevista com o professor é ali o momento mais importante. A gente se pareia com esse profissional, assim como com as crianças, você entende melhor e consegue ali com relatos mesmo. Muitas vezes a gente consegue entrar numa sala, fazer uma observação direta que é de suma importância na análise do comportamento, para poder analisar a função do comportamento, o que está acontecendo com esse aprendiz, o que está sendo a dificuldade dessa professora, mas com relatos, com observações, ali sim a gente consegue ver que tem um caminho e aí eles conseguem entender melhor. Vocês entendem que quando o papo flui, aí passa o horário que a gente nem vê. Exatamente. Aí vai o produtor me subir uma placa de 5 minutos. O que a gente faz em 5 minutos agora, gente? Ai, meu Deus. A minha sorte é que o Bittencourt, ele é bem parceiro. Pergunta do produtor ainda? Sim. Essa especialidade que vocês estão falando sobre alunos com necessidades pontuais ou necessidades crônicas, vem da faculdade, da graduação, ou existe uma especialização? Ou a temática é tão inerente hoje na sociedade que já está na graduação? Eu, por exemplo, eu me formei, tenho bem menos anos de formação do que a Thalita. Sim. A minha faculdade mesmo falando sobre autismo, bem razoavelmente. É muito pouco ainda. Quando eu estava em sala de aula, eu tive um aluno autista e por não saber lidar, por ter as minhas dificuldades, eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Não, eu não quero ser uma professora que eu não sei lidar com o aluno que eu tenho em sala de aula. E aí eu comecei a estudar. E já comecei a fazer a pós em aba e depois a pós em psicopedagogia. Então foi exatamente por isso. Foi a especialização em vários cursos, porque como a análise do comportamento ela é uma ciência, ela está a todo momento sendo modificada. Então é um estudo que nunca se acaba. A gente tem que estar a todo momento estudando. É uma coisa que o que é falado, talvez, o que foi falado ontem, talvez hoje já tenha uma mudança. Então a gente Por exemplo, antes da pandemia eu penso que era de um jeito. Pós-pandemia o comportamento virou do avesso. Comportamento antes de redes sociais era de um jeito. Eu tô falando em massa. Depois do avanço das redes sociais, internet, o avanço da internet em si, da informação, já é totalmente diferente. Sim. E o profissional que não se atualiza, o profissional que não busca isso constantemente, a faculdade é bom, tal, né? Uma benção estudar, claro, sempre. Mas essa busca constante, eu penso que fica pra trás, não tem como, né? Sim. E a prática também, né, meninas? O dia a dia ali, você fazer, né? Eu falo que a faculdade é o início, é o pontapé inicial. Depois cabe o profissional buscar. E hoje, na parte da pedagogia em si, ainda é muito pouco. A gente tem um conteúdo, fala-se pouco ali sobre o autismo, sobre outras deficiências, né? Mas ainda é muito pouco. Então, é importante buscar outras especialidades, né? Hoje nós temos muitas, graças a Deus, assim, vai surgindo muitas especialidades voltadas para cada área, mas a diferença mesmo tá ali na análise do comportamento, né? Hoje, assim, que nos faz muito sentido, e é como a Jéssica disse, ainda assim formadas, a gente precisa buscar o tempo todo cursos, aprimoramentos para ainda assim contribuir para esses profissionais. Eu falei para vocês que eu não costumo seguir muito a pauta, porque, por exemplo, eu tô só na metade do que da pauta aqui formulada aqui, né?
E eu só tenho 5 minutos, né? Não, 5 minutos era há 5 minutos atrás. Então eu preciso fazer uma pergunta, talvez para fechar. Eu acho que as pessoas que nos assistem, tanto pelo canal 21, TVC, TV Gazeta, como também pelas redes sociais, pelo YouTube, eu penso que é uma dúvida que eles possam ter, né? Então eu queria, assim, pedir para vocês, qual orientação vocês trazem, a grosso modo, de maneira geral, aos pais, orientações gerais, e também quais orientações gerais vocês trazem para as escolas, né, nesse processo todo, para que a gente tenha êxito no nosso objetivo final, que é o aluno, o aprendiz, como vocês se referem, né? Eu deixo essas duas perguntas, se entendam aí quem vai responder o quê. Pode iniciar, eu vou aos pais, é como se seu filho fosse uma rocha e ele tem que ser lapidado. Constantemente ele tem que ser lapidado. Então veja a dificuldade do seu filho como uma forma para ele ser lapidado. Ele vai se desenvolver. Então eu acho que qualquer pai, qualquer mãe quer o desenvolvimento do seu filho. É o que a Thalita falou, sendo para um autismo, para um TDAH, qualquer tipo de transtorno ou dificuldade, queira a evolução do seu filho, busque pela evolução do seu filho. Você fala pro pai sobre comparações. Ah, mas o vizinho tá assim, outra criança tá assim, meu sobrinho tá assim. É como eu falei, não é uma receita de bolo. Cada um é de uma forma, cada um é de um jeito. Não tem como comparar. Não tem. Mas tem características que você pode fazer. Principalmente a fala. A fala meu filho vai falar do tempo dele. Não é o tempo dele. Ele tem o tempo certo. E é um ponto que você tem que ver até que ponto é o tempo do seu filho, até que ponto... A maturação é individual, Exatamente. Né? Não dá pra generalizar. Exatamente. E é isso mesmo. E eu falo assim que, como a Jéssica colocou, o filho ele é como uma rocha mesmo. E ele precisa ser lapidado. Então, famílias, profissionais, assim, que a gente acompanha, cada vez mais será necessário essa parceria. Quando a criança tem as intervenções, falar com esses profissionais, eu acho que é um dos grandes pontos assim que fazem a diferença no âmbito escolar, né? Quando você conhece esse aprendiz, não só ali dentro de sala, mas como ele é também fora, o que está sendo trabalhado, quais são as habilidades necessárias, né, para que ele se desenvolva tanto fora quanto dentro do contexto escolar. A tendência de dar certo é ali numa porcentagem 90% para que dê tudo certo, que esse aprendiz vá se desenvolvendo. Então, que as famílias possam ter essa abertura quando há um comunicado, uma sinalização da escola ali, que às vezes até percebeu, mas ainda precisa de um reforço ali de uma outra pessoa, um profissional que entende do desenvolvimento do infantil e ali vai. Se atentem, não deixe de olhar. Quanto mais cedo a gente passa ali a enxergar essa criança ou adolescente ali, quanto mais cedo a gente tem um olhar para aquilo, para que a gente busque, né, possa ir buscando qual é de fato a necessidade desse aprendiz, o que ele precisa, buscar um diagnóstico, melhor será ele lá na frente. Então a gente fala assim, um olhar flexível, né, pensando sempre que essa criança está se desenvolvendo, se tem algo de errado que ela passe a olhar, se tem uma fala de um profissional que eu possa me atentar para que isso possa ir caminhando. E quando se trata ali que já tem esse acompanhamento, já tem uma aceitação profissional, quando tem algumas orientações que também possa entender que aquilo vai ser benéfico para a criança naquele momento. Às vezes não dá para entender nada, mas que estratégia é essa? Como assim eu tenho que fazer isso? É de forma gradativa, mas vai demorar muito, sim, vai demorar muito, mas é necessário para aquela criança. Então, ter esse olhar, é como uma virada de chavinha, a mudança de um olhar, de perceber um ambiente, nossa, isso aqui não deu certo, eu vou dar uma alterada para que esse aprendiz também possa estar participando e se desenvolvendo como os demais, né? Não igual, porque cada um é de uma forma, né? Mas que ele possa estar ali participando de tudo que é desenvolvido. André Chile, gostou do Minuto Aprendizado? Adorei. A gente deu bastante ênfase no autista, mas na verdade, né? Mas assim, Sim. eu vejo que é um ser humano ímpar.
E quanto mais eu ouço, mais eu aprendo e mais eu tenho desenvoltura com ele. Isso vale para qualquer tipo, né, Sim. Hoje lá na clínica a gente tem o público que nós atendemos autistas, TDAH, DI, né? Tudo. Sim. Queria que vocês falassem um pouquinho da clínica de vocês, que eu já sou um apaixonado, tá? Eu sou fã do trabalho de vocês. Parabéns. Fala um pouquinho da clínica de vocês agora, pra gente fechar. É um privilégio para nós, né, na verdade, hoje fazer parte dessa equipe, que é a Transcender Intervenção. Eu falo, na verdade, Transcenderic, que é Transcender Intervenção Comportamental, né? Uma clínica multidisciplinar que está ali, tem vários profissionais que trabalham com os aprendizes. Então, temos a equipe da fonoaudiologia, da TO, né, da terapia ocupacional, a psicopedagogia, fisioterapeutas e a equipe ABA, né, da análise do comportamento aplicada. Então, é uma clínica aí que tem crescido muito, né, conhecendo e contribuindo para o desenvolvimento de muitas crianças. E dentro da clínica, é claro que nasceu esse setor do acompanhamento e suporte escolar, que nós se sente honradas em fazer parte, de poder estar alcançando essas crianças fora do contexto clínico, para que ela também esteja ali desenvolvendo a cada dia mais, né? Muito obrigado pela participação de vocês, é um prazer ter vocês aqui no Minuto Escola e também nos corredores do Colégio Severiano. Eu sou Bruno Souza, educador e empreendedor para o Minuto Escola.